Capítulo 5. As necessidades que os pais devem atender. Já entendemos que nossa criança sombra e nossa criança sol são moldadas pelas experiências que tivemos na infância, com as pessoas que nos eram mais próximas. A consequência lógica disso é que a criação tem um papel essencial em determinar se vamos agir mais no modo criança-sol, que tem uma boa autoestima e confia em si mesma e nos outros, ou se vamos agir mais no modo criança-sombra, que se sente insegura e encara os outros com desconfiança. Existem inúmeros livros sobre educação infantil que ensinam como guiar as crianças ao longo de todas as fases iniciais da vida. Esses guias costumam girar em torno dos típicos conflitos entre pais e filhos e como resolvê-los ou como redirecionar comportamentos inadequados. Do ponto de vista da psicologia, no entanto, educar envolve questões mais fundamentais. Uma criança tem diversas necessidades emocionais básicas. Quando conseguem suprir essas necessidades da criança, os pais a estão ajudando a se tornar um adulto com confiança básica e com confiança em si mesmo e nos outros. Vou repetir. Uma criança tem diversas necessidades emocionais básicas. Quando conseguem suprir essas necessidades da criança, os pais a estão ajudando a se tornar um adulto com confiança básica e com confiança em si mesma e nos outros. O renomado pesquisador Klaus Grave analisou essas necessidades e seu significado para o ser humano. E citarei suas descobertas ao longo deste livro. Ao meu ver, entender as necessidades emocionais básicas é um excelente ponto de partida para entendermos melhor nossa criança sombra e a nós mesmos, pois assim temos à mão um método que permite matar 2 coelhos em uma cajadada só. Nos ajuda a entender as influências que trazemos da infância e também entender nossos problemas atuais, justamente porque as raízes desses problemas se encontram na infância. As necessidades emocionais básicas, assim como as necessidades fisiológicas, não mudam ao longo da vida. Todo bem-estar ou mal-estar que sentimos é um indício de que uma ou mais de nossas necessidades emocionais ou físicas básicas estão sendo afetadas. Se sentimos que nossas necessidades básicas foram satisfeitas, então nos sentimos bem. Ou então, se sentimos mal, percebemos que algo nos falta. As 4 necessidades emocionais básicas são: primeira necessidade, de conexão. Segunda, necessidade de autonomia e controle. Terceira, necessidade de ter prazer e evitar desprazer. Quarta, necessidade de autoestima e reconhecimento. Todos nós trazemos essas necessidades emocionais básicas desde lá do nosso nascimento. Até onde sei, não existe nenhum transtorno psicológico que não possa ser explicado por uma violação ou uma ou mais das necessidades básicas. Quando Miguel fica com raiva porque a esposa Selma esqueceu o refrigerante dele, é porque as suas necessidades de autoestima e de reconhecimento foram frustradas. Então, a sua 4ª necessidade foi frustrada. Assim como sua necessidade de obter prazer e evitar prazer também foi afetada. Sempre que sentimos estresse, angústia, raiva ou medo, o que está em jogo são nossas necessidades básicas e às vezes não é só uma que não foi atendida, mas várias, até mesmo todas. Se, por exemplo, estamos sofrendo por amor, foi nossa necessidade de conexão que foi frustrada, bem como nossas necessidades de controle, porque não temos mais influência sobre a pessoa amada, e também a necessidade de prazer. E para completar, a rejeição abalou nossa autoestima. Então vocês percebem
que uma relação, como muitas vezes, mexe com as 4 necessidades emocionais. E para completar, como eu falei, a rejeição abalou nossa autoestima. Assim, com tantas necessidades não atendidas, o sofrimento pode levar a melhor sobre nós e nos puxar para baixo. Quando adotamos essa perspectiva, as causas dos nossos problemas se tornam muito mais claras e manejáveis. Algo que parecia complexo é reduzido à sua essência, o que muitas vezes nos leva à solução. Se Miguel entendesse que o esquecimento da esposa afetou suas necessidades de autoestima e reconhecimento, já avançaria um passo. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é extremamente importante. Essa compreensão lançaria alguma luz sobre o gatilho, a bebida esquecida, que o acionou a reação raiva. Ele poderia ver que a causa de sua raiva e a insatisfação de sua necessidade de reconhecimento. Só essa constatação já poderia ajudá-lo a se distanciar de antigos padrões psicológicos e fazê-lo se questionar se Selma realmente feriu sua autoestima. A resposta provavelmente seria não. Em vista disso, numa próxima vez, ele poderia reagir de forma mais relaxada, além de se questionar a respeito das causas de sua sensibilidade. Essa pergunta, por sua vez, poderia levá-lo a descobrir que esse sentimento de ser invisível e não ter suas necessidades atendidas lhe é familiar desde a infância. Provavelmente ele se lembraria de alguns incidentes com a sua mãe. E, por fim, talvez conseguisse ver que o problema não é Selma, mas a relação que teve com a sua mãe. Assim, ele estaria um passo mais próximo de si mesmo e da solução do seu problema de agressividade. Capítulo 6. As 4 necessidades emocionais básicas. Antes de explicar como Miguel, ou melhor, como você pode mudar antigos padrões psicológicos, vamos analisar mais de perto as 4 necessidades emocionais básicas que falamos agora no capítulo 5. À medida que você for lendo, tende a desenvolver uma percepção dentro de si para ver como sua criança sombra e sua criança sol foram moldadas por essas necessidades. Vamos ver agora necessidade de conexão. A necessidade de conexão nos acompanha desde o nascimento até a morte. Como vimos, o recém-nascido não sobrevive sem vínculo. Crianças muito pequenas morrem se lhe é negado contato físico com outras pessoas. Mas a necessidade de conexão, pertencimento e comunhão vai além dos cuidados físicos, sendo também uma necessidade emocional básica. Ela desempenha um papel importante em inúmeras situações, não somente nos contextos familiares e amorosos. Portanto, podemos satisfazê-lo quando nos encontramos com amigos, quando conversamos com alguém online, quando interagimos com colegas de trabalho, quando vamos ao cinema e etc. A necessidade de conexão da criança pode ser frustrada pelos pais quando eles cometem negligência, rejeição ou maus tratos. Vale lembrar que o conceito de negligência é muito abrangente. Há casos menos graves em que a criança se sente negligenciada porque os pais, em geral, bem amorosos, estão estressados e sobrecarregados em função de fatores externos. Talvez tenham mais de um filho e estejam passando por dificuldades financeiras, estejam passando por dificuldade de saúde, dificuldade de emprego. E há casos mais graves também, que a criança está passando realmente por maus tratos, tanto físicos e psicológicos, por parte de pais ou cuidadores desequilibrados. Não satisfazer a necessidade de conexão da criança pode afetar seu desenvolvimento psicológico de diversas maneiras.
É certo que o grau da negligência sofrida é um fator decisivo, mas a predisposição mental da criança também importa. A conjunção desses fatores vai determinar se a negligência sofrida afetará apenas de leve a autoestima da criança ou se levará a graves transtornos mentais. Na maioria dos casos, a capacidade da criança de formar vínculos fica comprometida, de modo que na idade adulta ela pode acabar evitando estabelecer vínculos afetivos ou se tornando carente, dependendo do parceiro ou de outras pessoas. Vamos ver agora a necessidade de autonomia e controle. As crianças, assim como os adultos, também têm necessidade de autonomia. No caso dos bebês, isso significa que não basta receber comida e carinho. Eles também querem explorar o ambiente e fazer descobertas. As crianças têm uma grande curiosidade natural, tanto que procuram ser independentes assim que seu desenvolvimento permite, orgulhando-se de conseguir fazer algo sem a ajuda de um adulto. Desde muito pequena, as crianças insistem em dizer eu faço. Quando os pais tentam ajudá-las, todo o nosso desenvolvimento ocorre para que possamos nos tornar autônomos e para não precisarmos mais dos cuidados dos pais. A autonomia equivale a controle e controle equivale a segurança. Quando dizemos que alguém é controlador, estamos falando de uma pessoa que se preocupa muito com a própria segurança, porque no fundo, por influência da criança sombra, se sente desprotegida. A necessidade de autonomia está associada a um desejo não apenas de segurança, mas também de poder. Desde o nascimento, somos impelidos a exercer alguma influência sobre o ambiente ao nosso redor e a evitar desamparo e impotência. Os meios pelos quais conseguimos exercer influências mudam conforme crescemos. No começo, a única coisa que podemos fazer é chorar para obter atenção. Só depois passamos a nos valer de uma linguagem complexa e de ações. A necessidade de autonomia pode ser minada na infância por pais controladores demais ou superprotetores, que editam muitas regras ou impõem limites rígidos. Isso afeta o desenvolvimento da independência. À medida que se torna adulta, a criança interioriza todo esse receio e talvez se limite por duvidar muito da própria capacidade. Do mesmo modo, pais bem-intencionados que estão sempre retirando os obstáculos do caminho dos filhos também pode atrapalhar. Essas crianças se tornam adultos sem autonomia, dependendo de alguém que se encarregue das responsabilidades em seu lugar, ou então vão para outro extremo, rejeitam a educação dos pais e inventam pretextos quase mirabolantes para permanecer independentes e livres, assim exercer o máximo de poder. Uma observação: o conflito entre dependência e autonomia. De um lado, temos a necessidade de conexão e de outro, temos a necessidade de autonomia. Então, aí pode existir um conflito. Encontrar o equilíbrio é um desafio que se impõe a cada um de nós. Trata-se de uma questão fundamental do ser humano, que na literatura especializada é chamada de conflito, dependência, autonomia. Aqui podemos entender dependência como sinônimo de conexão. Refiro-me à dependência da criança em relação aos cuidados e à atenção dos pais. Como já mencionei, esse cuidado só é possível por meio de um vínculo com pelo menos uma pessoa, na maioria dos casos, a mãe ou o pai ou ambos, ou o cuidador. Se os pais satisfazem as necessidades físicas e emocionais da criança, com amor, dedicação, no cérebro da criança se formarão conexões que vão associar dependência a um estado de segurança e não somente a algo negativo, ou seja,
Na cabeça da criança, estabelecer vínculos é registrar como algo confiável e seguro. E por isso que na linguagem técnica também dizemos que a criança estabeleceu um apego seguro com a pessoa cuidadora. O contrário disso seria um apego inseguro, que se estabelece quando a confiança da criança foi traída pela pessoa cuidadora. A criança sombra de pessoas com apego inseguro apresenta uma capacidade de confiança profundamente danificada. Se a criança sol de pessoas com apego seguro tem muito mais facilidade para confiar em si mesma e em outras pessoas, no cenário ideal, os pais satisfazem as necessidades da criança tanto de conexão e de dependência quanto as de autonomia e independência. Crianças que crescem tendo essas necessidades atendidas desenvolvem confiança básica, isto é, um sentimento de segurança em si mesma que vai se estender também às outras pessoas. A confiança básica também pode ser seriamente danificada por experiências traumáticas, como violência e maus tratos em fases posterior do desenvolvimento. Mas, na maioria dos casos, ela se mantém, representando uma fonte de força ao longo da vida. Pessoas que desenvolveram a confiança básica levam uma vida muito mais fácil do que aquelas que foram impedidas de adquiri-la. Agem frequentemente no modo criança-sol, a criança que recebeu essa confiança básica. Mas também é possível fomentar a criança-sol mais tarde na vida. Então, estar com a criança ferida, que é a criança triste, não indica que ela ficará assim para o resto da vida. Temos como fomentar a criança-sol na criança-sombra. Em breve vou explicar como fazer isso. Se a necessidade de conexão ou de autonomia de uma criança é frustrada, ela passa a ter dificuldade para confiar em si mesmo e nas outras pessoas. E, na tentativa de compensar essa insegurança, inconscientemente desenvolve uma estratégia de autoproteção. Isso ocorre quando seu equilíbrio interior, tendo sido perturbado, pende de forma inconsciente ou para o lado da autonomia ou para o lado da dependência. No primeiro caso, a necessidade excessiva de ser livre e independente leva essa pessoa, ou melhor, a criança sol dentro dela, a evitar criar vínculos muito estreitos. Sua criança sombra estará convencida de que não pode confiar plenamente no outro. Para pessoas assim, ter segurança significa conservar a independência e a autonomia. Elas têm medo de compromisso. Na prática, não entram em relacionamento ou então não permitem que o parceiro fique íntimo delas, ou até desenvolvem intimidade, mas logo depois se distanciam novamente. No segundo caso, se o equilíbrio interior pende para a dependência, essa pessoa adquire uma necessidade excessiva de se vincular a alguém. Ela se agarra ao parceiro, pois sua criança sombra acredita que não consegue viver sem ele. Pessoas assim têm um medo instintivo de não conseguir caminhar com as próprias pernas. Então, nós vimos aqui duas características. Agora, vamos ver a necessidade de prazer. Esta é mais uma das necessidades básicas das crianças, bem como dos adultos. Podemos sentir prazer comendo, praticando esporte, indo ao cinema. Prazer e desprazer estão profundamente ligados às emoções e constituem parte essencial do nosso sistema de motivação. Em outras palavras, estamos sempre buscando prazer e evitando desprazer para satisfazer nossas necessidades de alguma forma. É essencial que o ser humano aprenda a regular as sensações de prazer e desprazer. Isso significa que ele precisa aprender a tolerar a frustração e a adiar a recompensa e dominar os impulsos. Grande parte do processo de criação
consiste em ensinar as crianças a lidar bem com as sensações de prazer e desprazer. Alguns pais limitam as sensações de prazer da criança de maneira rigorosa, enquanto outros são permissivos e mimam demais. Nos primeiros anos de vida, a necessidade de prazer está intrinsecamente ligada à de conexão. Isso porque as sensações do bebê são o de prazer ou o de desprazer. Fome, sede, calor, frio, dor. E a função do cuidador é eliminar a sensação do desprazer, da fome, da sede, do calor, do frio, da dor, suprindo essas necessidades, permitindo assim a sensação de prazer ao quê? A suprir essas necessidades. Se ele não cumpre com sua função, se esse cuidador não cumpre essa função, a necessidade de conexão da criança fica prejudicada, ela é frustrada. Em fases posterior do desenvolvimento, surge na criança uma ligação intrínseca entre a necessidade de autonomia e as sensações de prazer. Quando a criança quer comer doce antes do almoço e a mãe ou o pai a proíbe, não apenas sua sensação de prazer é frustrada, como também a necessidade de independência. Se a criança sofre restrições demais a seu prazer e, portanto, também a sua autonomia, pode ser que na idade adulta ela, ou melhor, a criança sombra dela, desenvolva comportamentos compulsivos ou, pelo contrário, se abstenha totalmente de sentir prazer. Ou então, para se distanciar dos pais, ela pode se entregar de maneira indisciplinada, desmedida aos impulsos de prazer. Se, por outro lado, a criança for mimada, terá dificuldade para refrear seus desejos quando chegar à idade adulta. Vou repetir isso que eu li. Se a criança sofre restrições demais a seu prazer, como ter as sensações da fome, sede, calor, frio não atendida, pode ser que na idade adulta ela, ou melhor, a criança sombra dentro dela, desenvolva comportamentos compulsivos para realmente atingir o prazer. Ou então, se distancia dos pais, ela pode se entregar também de maneira indisciplinada, desmedida aos impulsos de prazer. Se, por outro lado, a criança for mimada, terá dificuldade para refrear seus desejos quando chegar à idade adulta. Para a maioria das pessoas, manter o equilíbrio em satisfazer e se negar aos prazeres é um desafio diário. E manter o equilíbrio entre satisfação e se negar aos prazeres é um desafio diário, independente das influências a que sua criança interior foi submetida. Recorremos à nossa força de vontade o tempo inteiro, já que há inúmeras tentações todos os dias do nosso lado. Mesmo numa simples ida ao mercado, precisamos saber dominar nossos impulsos. Além de restringir as tentações, a força de vontade é necessário também para realizar diversas tarefas que não queremos fazer, desde acordar cedo até escovar os dentes antes de dormir. O tempo inteiro precisamos refrear os impulsos que nos impelem a ir à geladeira, à internet, a um bar. A disciplina é um dos pré-requisitos mais importantes para uma vida bem-sucedida, mas nos tempos atuais em que predominam as infinitas possibilidades e o excesso é extremamente desgastada. Saiba mais sobre força de vontade e disciplina, nós vamos falar no capítulo 16. Necessidade de autonomia e reconhecimento. Temos a necessidade inata de reconhecimento. Essa necessidade está intrinsecamente ligada à nossa necessidade de conexão. Pois, se uma pessoa não nos reconhece, não podemos estabelecer vínculo com ela. A conexão que sentimos com a outra pessoa é uma forma de amor e de reconhecimento, e é por isso que essas necessidades também são existenciais.
Mas o desejo de ser reconhecido também está ligado a outro fator. Ainda bebês, sabemos por meio do comportamento de nossos pais se somos amados, queridos ou não. O renomado sexólogo americano David chamou esse processo de autoestima espelhada. A criança vê refletida nos cuidadores se ela própria está bem ou não. Por exemplo, quando a mãe sorri para ela, é como se segurasse um espelho na sua frente, mostrando que a mãe está feliz por saber que ela existe. E, por meio do comportamento dos cuidadores, que a criança desenvolve a autoestima. Também na fase adulta, temos essa necessidade de reconhecimento alheio, porque desde o nascimento somos condicionados a compreender nossa autoestima através do reflexo que outras pessoas nos mostram de nós. Isso vale tanto para as pessoas que foram reconhecidas na infância, quanto para aqueles que não o foram. No entanto, nossa autoestima dita até que ponto precisamos de reconhecimento alheio. Pessoas com baixa autoestima, isto é, que se identificam frequentemente com sua criança sombra, em geral dependem mais do reconhecimento alheio do que aquelas que são seguras de si e cuja criança sol se desenvolveu bem. A autoestima é o epicentro de nossa psique. Nossos recursos mentais se alimentam dela, mas também os problemas quando ela foi danificada. Como já vimos, atribuímos nossa parte insegura à criança sombra e a nossa parte segura à criança sol. O objetivo central desse livro é entender como fortalecer a criança sol e como consolar a criança sombra. Todos os 4 níveis nas necessidades emocionais básicas podem exercer influências positivas e negativas no nosso desenvolvimento e assim afetar a criança sol e também a criança sombra. É provável que, em sua leitura até aqui, você tenha refletido a respeito dos pontos fortes e fracos de seus pais. Depois vou mostrar como descobrir o que afetou na infância. Antes, porém, ainda quero equipar seu ego adulto com algumas informações sobre como as influências que sofremos na infância atuam na formação do nosso sistema de crença e das estratégias de autoproteção.